Olá, pessoal, boa noite. Que gostoso estar de novo aqui para conversar com vocês, mais uma aula. Espero que vocês estejam todos bem de saúde, as suas famílias. Eu estou bem, minha família também, graças a Deus. E vamos tocando em frente, né? Vamos tendo mais paciência e vamos nos fortalecendo para essa etapa que está ainda bem grave, né? Bom, vamos juntar as nossas forças e vamos em frente. Como eu tinha combinado com vocês, para cada aula eu ia fazer a exposição de um tema baseado num livro. E eu escolhi um livro que parece que não tem muita coisa a ver com a gente da terceira idade, mas de qualquer forma eu achei interessante. Esse livro tem a ver um pouco com a minha vida, com a minha família, e eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem. Eu vou apresentar o livro, que a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Poder dos Quietos, tá? Acho que tá dando para vocês verem, né? Tá? Bom, por que eu escolhi esse livro? Essa questão da quietude, da introspecção, sempre foi uma questão importante na minha família, hoje com meus filhos, com meu marido, porque, de alguma forma, todos nós, eu e meus filhos principalmente, somos bastante introspectivos e reservados, né? E essa preocupação sempre veio à tona e sempre meus filhos questionavam isso e sempre isso aparecia como um tema aqui na nossa família. Eu, quando era muito pequena, sempre fui muito reservada, muito tímida, muito quieta e preocupava também muito meus pais. E meus pais fizeram várias tentativas e, graças a Deus, bem-sucedidas. Então, meus pais me colocaram no esporte, me colocaram no movimento de bandeirantes do Brasil, me colocaram em teatro, eu participei de comunidade de jovens, de igreja, participei de projeto Rondon, eles me colocaram em várias atividades que eu pudesse expressar um pouco meu potencial. Isso foi muito importante para mim. E isso eu tentei reproduzir um pouco na vida com os meus filhos. E sempre que a gente discutia sobre essa questão de ser muito quieto, muito introspectivo, sempre traz para a gente um certo desconforto. E isso eu via também muito no consultório. As pessoas muito introspectivas traziam essa sensação de estranhamento, de cobrança dos outros, de ter um certo desadaptação diante do mundo, de se sentir meio estranho na própria pele. Isso foi sempre uma questão, tanto para mim, com meus filhos, e eu escuto muito isso também no consultório. Então, esse livro apareceu na minha vida por conta da minha filha, que o ano retrasado foi fazer várias entrevistas de emprego e não passou em nenhuma delas. E ela sempre trabalhando também essa questão da timidez, muito próximo ao que eu vivi. E aí eu estava na livraria fuçando uns livros e acabei vendo esse livro e pedi para ela ler. E aí ela leu, gostou muito, trabalhou com a terapeuta dela, trabalhou muito internamente, a gente conversou muito e eu acabei lendo também. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque pode ser que vocês também se sintam pessoas mais introspectivas, ou seus filhos, ou seus netos, e a gente tem que entender um pouquinho como tirar proveito desse tipo de personalidade, né? E como a gente poder usar o melhor possível desse potencial. Tá? Então, eu achei o livro bem interessante. O livro é meio denso, então, quem não está acostumado a ler, porque ela traz vários argumentos
ela faz muita pesquisa, muita observação em empresas, em escolas, mostrando a importância das empresas, das escolas, aproveitar esse potencial dos quietos, como interagir melhor nas empresas, nas escolas. Então, ela traz vasta experiência e muita pesquisa. Então, é um livro um pouco cansativo para quem não está muito habituado com essa nível de argumentação, mas ela argumenta muito bem, tá bom? Então, acho que vamos ver se vocês gostam, se tem a ver um pouco com a realidade de cada um, mas eu acho interessante a gente poder conhecer um pouquinho melhor esse perfil de personalidade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, o livro chama Poderes dos Quietos, dessa escritora Susan Cain. Ela é um resuminho, um pouco para vocês conhecerem a autora. Ela é formada pelas universidades de Princeton e Harvard, e ela atualmente presta consultoria em várias negociações, empresas, escolas, por isso que ela tem bastante documentação nesse sentido, e é autora de vários textos, tá? Eu não conheço essa autora, foi o primeiro trabalho que eu li sobre ela, então não tenho muita coisa para falar sobre ela, mas o livro é muito interessante. Até aqui na capa está que ele foi mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Então, é aqueles best-sellers americanos que fazem bastante sucesso. Tá? Bom, então vamos ver um pouquinho o que ela aborda. Então, ela cita de uma forma mais superficial, e eu que peguei um pouco mais aprofundado para vocês entenderem um pouquinho. Jung é o psiquiatra que mais vai tratar dessa questão da introversão e extroversão. E ela cita um pouquinho sobre isso. Então, Jung foi um psiquiatra suíço. Quem já foi minha aluna já ouviu falar dele. Nasceu em 1875 e veio a falecer em 1961. Em 1921, ele trouxe uma contribuição fundamental para o entendimento da tipologia humana, ao escrever um livro, então, que chama Tipos Psicológicos. E esse livro foi fruto de mais de 20 anos de observação, tanto no exercício da medicina como da psicologia prática. Então, foi através de muita observação que ele descreveu, então, nesse livro, os tipos psicológicos. Então, vamos ver um resuminho do que ele observou. Então, Jung definiu que tipo é como uma disposição geral que se observa nos indivíduos, caracterizando-os quanto aos interesses, referências e habilidades. Então, o tipo de personalidade, o tipos, ele vai dizer que é uma característica, né, dos indivíduos. E cada indivíduo vai ter determinados interesses, habilidades e referências. E não tem aí nenhum valor moral do que é bom, do que é ruim, são características. Então, ele observou duas formas de atitudes e disposição das pessoas em relação ao objeto. Né? Objeto é um termo que a gente usa em psicologia, mas não é objeto físico, é objeto no sentido algo externo. Né? Então, ele diz assim, que existem dois tipos de pessoas. Então, há pessoas que preferem focar a sua atenção no mundo externo, nos objetos, nas pessoas, nos fatos, nas situações. São as pessoas extrovertidas. E existe outras pessoas que focam a atenção no mundo interno, no mundo das abstrações, das representações,
das impressões psíquicas, das intuições, são os introvertidos. Então, ele estudou muito isso aí é um resumo muito simplista, mas só para vocês entenderem da onde surgiu esse conceito, né? E aí ele foi estudando um pouco isso. Então, ela vai dizer, então, no livro, deixa eu esperar só um pouquinho, isso. Ela vai questionar, então, no livro, que nenhum ser humano é exclusivamente introvertido e nem extrovertido, 100% introvertido, 100% extrovertido. Ambas as atitudes existem dentro dele, dentro de cada um de nós, mas só uma delas foi desenvolvida como função de adaptação, adaptação ao mundo, à realidade. Então, isso é bem importante, porque ninguém é 100% uma coisa ou outra, mas sempre a gente vai desenvolver uma função, um tipo, e a gente se adapta melhor naquele tipo, tá? Então, isso é bem importante. A gente pode ser, por exemplo, introvertida em algumas situações, e em algumas outras situações onde a gente se sinta bem, a gente é um pouco mais extrovertida. Mas o lugar de conforto do introvertido é no mundo interno, né? Então, é sempre lembrar disso, que existe sempre uma característica que vai aflorar melhor, e essa característica, então, como uma função de se adaptar à realidade, ao mundo, às situações. E o modo da gente, então, reagir ao mundo, de se adaptar ao mundo, ele é tem um conjunto de razões. Aí também não importa muito aqui a gente detalhar, só para a gente entender. Uma parte desse tipo psicológico, introvertido e extrovertido, vem da nossa herança genética. Então, isso é bem importante, embora a genética não defina exatamente a nosso tipo de personalidade, nós somos fortemente marcados pela questão genética. Então, eu já dei uma aula sobre herança genética e eu até citei que toda a minha família é mais introspectiva. Meus pais eram mais introspectivos, meus tios, meus avós. Então, é claro que a gente tem uma forte característica de introspecção, tá? E também, além da herança genética, a gente tem as influências familiares, as experiências que a gente adquire ao longo da vida. Então, é um conjunto de coisas que vai moldando e determinando um pouco qual é esse tipo onde a gente vai se localizar melhor, tá bom? Então, ela vai questionar isso. Então, o que ela vai apontar no livro? Por que ela fez um livro sobre o poder dos quietos? Porque ela pesquisou que 1/3 da população é de pessoas introvertidas. Então, imagine um volume de pessoas introvertidas que existe, então, no mundo. Então, uma porcentagem muito grande. E ela pesquisou a vida dos introvertidos e constatou que essas pessoas se sentem muitas vezes pessoas de segunda classe, portadoras de alguma patologia, pouco valorizadas. As próprias pessoas se intitulam ou se percebem ou se sentem um pouco diferentes. Então, ela vai tratar no livro vastamente dessa pesquisa que ela fez com os introvertidos. E ela vai questionar durante o livro todo a narrativa do ideal de extroversão. Então, ela vai dizer que existe uma crença nas sociedades em geral, e depois nós vamos falar um pouco essa questão da cultura, que valoriza muito os extrovertidos. Então, existe uma crença onipresente de que as pessoas que vão dar certo na vida, as pessoas mais assertivas, ou mais valentes, ou mais, sei lá, guerreiras, são as pessoas extrovertidas.
Então, que é essa crença de que as pessoas precisam sempre estar à luz dos holofotes. Então, ela vai questionar muito, é bem interessante os questionamentos sobre esse ideal de extroversão. Então, ela vai tentar ajudar os introvertidos a não embarcar nessa narrativa de comparação, que eu tenho que me comparar com o extrovertido. Isso é muito interessante e isso a gente vê muito na gente, nas pessoas. Parece que tem que copiar algum modelo um pouco mais assertivo. E ela vai quebrar um pouco esse paradigma, tá? E ela pesquisou, então, em todo nesse questionamento para montar o livro, que as pessoas extrovertidas, socialmente, elas são avaliadas, então, como mais espertas, mais bonitas, mais interessantes e mais desejáveis, tá? E então ela vai, então, mostrar para os introvertidos que isso não é muito verdade, embora a sociedade privilegie de alguma forma as pessoas mais extrovertidas. Então, ela vai ajudar os quietos, os introvertidos, a fazer uma avaliação um pouco melhor sobre si mesmo. Então, é muito. Então, vocês veem por esses pequenos apontamentos aí do livro, o quanto de questionamento ela vai fazendo e cheio de argumento o livro, cheio de observações. Tá bom, então, os introvertidos e extrovertidos. Ela demonstra que os introvertidos e extrovertidos, eles só diferem quanto ao nível do estímulo externo que precisam para funcionar bem. Então, isso é bem interessante. Então, ela descreve experiências em várias empresas. Então, eu coloquei alguns exemplos. Ela fala, por exemplo, os introvertidos trabalham de forma mais lenta, mais ponderada, têm mais poder de concentração, gostam de uma tarefa por vez. Então, são algumas características. Os extrovertidos terminam mais rápido as tarefas, tomam decisões mais rápidas, sentem-se confortáveis com muitas tarefas, gostam de correr riscos. Então, esses dois exemplos, só para a gente entender, então, que por que o introvertido e o extrovertido funciona diferente? Porque ele só difere quanto ao estímulo externo. Então, tem um estímulo externo, o introvertido vai processar essa informação externa de um jeito e o extrovertido de outro. Então, as ações de cada um vão ser diferentes, então, porque o estímulo externo vai provocar uma reação diferente para cada um dos tipos. E aí ela vai descrevendo várias características, como as empresas podem trabalhar cuidando melhor dos dois, né, do extrovertido e do introvertido, como cada um pode se ajudar. Então, é bem bacana. Então, ela coloca algumas características. Os introvertidos ouvem mais do que falam, exprime melhor os sentimentos, muitas vezes escrevendo, não gostam muito de enfrentar conflitos, não gostam de jogar conversa fora e gostam de discussões mais profundas. Isso ela foi tirando de pesquisa, de ouvir opiniões de milhões de pessoas que ela foi ouvindo, e essas impressões foi a partir da fala das pessoas. E os extrovertidos gostam muito de companhia, gostam de falar, de argumentar, gostam de enfrentar conflito, se tem uma predisposição maior para correr, então, riscos. Então, ela foi mostrando um pouco essas características. Aí ela foi mostrando a contribuição, então, dos introvertidos.
como ela está tentando ajudar os introvertidos, ou os quietos, ela foi enchendo a bola um pouco dos introvertidos. Então, ela vai citar: sem eles, o mundo não teria. Então, a contribuição da teoria da gravidade, da relatividade, a criação do Google, do Facebook, vários filmes, aí ela cita a lista de Schindler, ET, cita várias inovações científicas, tecnológicas, várias criações artísticas, literárias, que foram produções dos introvertidos. Isso não quer dizer que só os introvertidos são capazes dessas grandiosidades. É claro que os extrovertidos têm grandes contribuições, mas ela está querendo mostrar no livro para que os introvertidos tenham um espelhamento, tenham como referência que muitas conquistas da humanidade vieram através dos tipos introvertidos, no sentido do introvertido se valorizar, se aceitar, pegar na mão a sua essência e trabalhar a seu favor. Então, por isso que ela enfatiza mais essa contribuição. Então, o que ela fala a favor dos introvertidos? Então, ela vai mostrar para os introvertidos que eles podem se sentir bem na sua própria pele, que eles podem usar o seu potencial, o seu tipo a seu favor. Então, ela pesquisando, então ela coloca alguns itens que as pessoas falam e também que ela observa. Os introvertidos tendem a ser atentas às pessoas e observadoras. Olham bastante antes de dar um salto, são mais prudentes ou até mais medrosos, né? Não gostam muito de surpresas, né? Muitas vezes são sensíveis a visões, a sons, a cheiros, têm dificuldade quando são observados, observadas e julgadas, isso traz bastante inquietação, por isso essas entrevistas de emprego, dinâmica de grupo, de trabalho, tudo, deixa o introvertido extremamente vulnerável, né? Porque está sendo observado, julgado, tende a ter uma orientação filosófica ou espiritual, porque como volta o seu estímulo para o mundo interno, aí o mundo interno é um mundo mais espiritual, mais mental, mais filosófico, né? São pessoas que podem ter acessos agudos de alegria, mas também podem ter tristeza, melancolia e medo. Então, tudo tem que ser bem observado. São pessoas também empáticas, percebem facilmente as sutilezas nos ambientes, tanto físico como emocionais. Então, se chegam num ambiente, percebe o clima meio ruim, a mudança de humor, estão sentindo que tem alguma coisa que não está funcionando bem, e ficam um pouco mais atentos a isso. Tá? Aí ela vai dizer um pouco da influência da cultura. Então, ela vai dizer, vai provar em várias páginas que a cultura, então, influencia um pouco o jeito como a gente lida com esses tipos, né? Então, ela vai colocar algumas provérbios, algumas frases, e eu achei interessante colocar aqui para vocês. Então, ela coloca uma frase assim: o vento uiva, mas a montanha permanece parada. É um provérbio japonês. Aí ela colocou uma outra frase, outro provérbio. Aqueles que sabem não falam, e aqueles que falam não sabem. Então, é um livro de um profeta lá, O Caminho de Lao Tzu. Aí colocou uma outra frase.
Apesar de eu não fazer nenhuma tentativa em especial para observar a disciplina do silêncio, viver sozinho me faz automaticamente abster-me dos pecados do discurso. Isso é uma fala de um recluso japonês do século XII. Então, ela vai mostrando a literatura, a arte, de uma forma geral, vai mostrar esse jeito mais introspectivo do Oriente. Então, pelas frases, aí a gente dá para sentir, e que fala muito do silêncio, fala muito da prudência, fala muito de observar a disciplina, ficar sozinho, se abster de ficar falando muito, tem uma característica assim. Aí ela vai dizer, já alguns provérbios no Ocidente, ela, marquei alguns, então ela fala assim, seja um artesão do discurso e será forte, pois a força de alguém é a língua, e o discurso é mais poderoso do que qualquer luta. Essa é uma frase. A outra, o discurso é a própria civilização. A palavra, até mesmo a contraditória, preserva o contato. É o silêncio que isola. Aí citou esse autor, Thomas Mann. E o outro que todo mundo conhece, quem não chora não ama, provérbio popular. Aí ela foi mostrando, então, como que a cultura vai moldando esses tipos também. Então, já no Ocidente, a fala era do silêncio, da prudência, da resignação. Um pouco no Ocidente, seja forte, use do discurso, use da palavra, a palavra é mais importante, mesmo que a palavra seja contraditória, é o silêncio que isola, mesmo que você tenha que falar, que não fale coisas que às vezes não tem nada a ver, o importante é você se expressar, falar, tal. Quem não chora não mama, se você não brigar, você não vai ter seu lugar. Tal. Então é interessante que ela vai abordar então esses dois aspectos, como a cultura molda um pouco esses tipos de comportamento que a gente vê então socialmente, uma cultura mais reservada, mais disciplinada, mais contida, uma cultura muito para fora, muito barulhenta, muito falante, né? Muito cheia. E aí vai moldando um pouco essas características, esses tipos. Tá? E aqui, para finalizar, eu coloquei uma mensaginha que a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Então, eu quis mostrar que, embora a autora esteja defendendo e mostrando para os introspectivos o seu valor, para que eles se sintam confortáveis, lutem pelas coisas que eles acreditem, entender essa coisa da cultura, do social, que ela não está menosprezando em hipótese nenhuma os extrovertidos, que todos têm o seu valor. E isso é muito importante, que as nossas diferenças, tanto na nossa vida em família, na nossa, sei lá, no nosso condomínio, na nossa igreja, nas associações que a gente frequente, na empresa, tudo, nós vamos encontrar os tipos introvertidos e extrovertidos e que essas diferenças possam nos enriquecer e que a gente respeite isso e aproveite o lado bom de cada um. Então, se a gente conseguir tirar proveito da característica de cada um de nós, nós vamos nos enriquecer muito. Então, isso é muito importante. E a gente, às vezes, não sabe fazer isso. A gente, muitas vezes, critica o outro porque o outro é mole, porque o outro não faz, ou porque o outro fala muito, ou porque. Então, a gente está sempre tendo como referência nossa próprio umbigo. E a gente tem que ter como referência a condição humana maior.
de que no mundo tem esses tipos, que várias pessoas já estudaram isso, vários teóricos, e a gente aproveitar essas contribuições e que a gente tire proveito dessa convivência. Então, é muito importante isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver fôlego e gostar, vale a pena, às vezes, ler. Quem estiver passando por esse conflito de uma forma um pouquinho maior, ou um filho, ou um neto, ou um sobrinho, às vezes pode ler junto, trocar ideia, isso servir de motivo de conversa mesmo, de uma roda de conversa. Eu acho que é bem enriquecedor. Foi muito importante para a minha filha, ela conseguiu vencer várias coisas. Foi muito importante eu também ler para ajudar meus pacientes, para ajudar meus filhos também. Então, por isso que eu estou repassando para vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, boa semana e aguardem o próximo livro, que é bem bacana. Eu vou fazer surpresa, como se fosse uma novela, para vocês ficarem ligadinhos na minha aula, tá bom? Beijo, viu? Fiquem bem.